Vamos lá, meus irmãos, vamos estudar um pouco da palavra de Jesus. Nós estamos seguindo o nosso curso do Verdades Essenciais e eu conversei com vocês na última semana sobre quem é Jesus. Então, quem é Jesus? Nós chegamos à conclusão que a Escritura nos mostra o Deus homem. Quem é esse Deus homem? Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é 100% humano, porque ele teve que tomar o nosso lugar, ele teve que nos substituir. Então ele é esse 100% homem, mas ele é 100% Deus. Deus está em Cristo começando uma nova humanidade. É um novo povo que Deus está começando. Bom, dentro daquilo que eu tenho preparado para vocês, eu queria que a gente conversasse sobre duas palavras aqui. Uma, ela é mais usada nos livros. É a palavra redenção. Redimir. Bom, se eu cometo um erro com alguém, eu espero uma redenção. Eu espero perdão, eu espero voltar ao que eu era antes. Ok? Então, mas essa palavra, ela está muito mais popularizada, tanto às vezes nos livros como na vida, como salvação. Ok. A grande pergunta que a gente precisa se fazer é: como acontece a salvação na nossa vida? Como é que isso acontece? Que fenômeno é esse? Como é que alguém é salvo? Como eu falei para vocês, e repetirei daqui a pouco quando eu for pregar, o mundo não acredita mais que existe um Deus. Alguém está doente e o que você fala? Vamos mandar boas energias para que essa pessoa fique boa. O que é isso? Isso é panteísmo. Tudo é Deus e na verdade nada é Deus. O mundo não acredita mais nessa ideia de que há um Deus. Logo, a ideia de salvação não existe mais para as pessoas, gente. As pessoas não acreditam mais em salvação de uma maneira comum. Se você conversar com as pessoas, há, por exemplo, uma corrente que é a mais forte que tem, que é uma corrente que a gente chama de universalista. Deixa eu falar isso para vocês entenderem, porque em muitas ocasiões vocês estão conversando com as pessoas, falam de salvação e elas não vão ficar ligadas nisso, elas não acreditam nisso mais. Por quê? Porque existe uma corrente, inclusive essa é uma corrente muito forte dentro de igrejas. É uma corrente universalista. O que é isso? Essa ideia de que Deus salva alguns e Deus não salva outros, ou que pessoas se perdem, isso não cabe na cabeça do século 21. Esquece. Por quê? Porque o que importa para o homem do século 21, olha só, vocês vão observar isso o tempo todo. O tempo todo. O pessoal fala assim: olha, eu não faço mal a ninguém. Então, uma pessoa que não faz mal para ninguém, ela necessariamente tem que ser salva. Ok? Vocês ouvem isso o tempo todo. Deus não condenaria alguém que é bom, alguém que faz coisas boas o tempo todo. Então Deus não condenaria essa pessoa. Levando esse raciocínio um pouquinho mais à frente, olha o que o mundo diz.
O mundo vai dizer o seguinte: Deus é amor. Então, olha o argumento. Então não é justo que pessoas sejam condenadas. Essa é a corrente majoritária, é o que existe no mundo. Se alguém é bom, logo ele é salvo. Ou, uma vez que Deus é amor, logo ninguém pode ser condenado. A grande questão toda é: o que a Bíblia diz? Por quê? Porque no que dependesse do Rômulo, de mim, ninguém seria condenado. No que dependesse de mim, eu não gostaria que qualquer pessoa fosse para o inferno. Eu não ia querer. Acho que nenhum de vocês ia querer que alguém fosse condenado. Eu não queria. Mas eu não sou ligado ao que eu quero. Eu não sou ligado ao que eu acho. Eu sou ligado ao que a Escritura diz. Eu não tenho autorização para dizer qualquer coisa que fuja da Escritura. Essa vai ser a grande dificuldade da igreja nos próximos anos. Manter-se fiel ao que está escrito e não ao que a gente pensa. Manter-se fiel ao que está escrito e não ao que a gente acha. Manter-se fiel, e aqui é o mais difícil, até por conta do nosso tempo, manter-se fiel ao que está escrito e não ao que a gente sente. Porque eu sinto coisas, mas isso não quer dizer que é verdade. Eu penso coisas, mas não quer dizer que é verdade. Esse vai ser o nosso maior desafio. Os universalistas, eles acreditam que todos vão ser salvos. E isso não é bíblico. Mas por que isso não é bíblico? Bom, porque quem mais fala de inferno na Bíblia é Jesus Cristo. E Jesus não fala de inferno como, o pessoal fala assim, não, Jesus estava falando que o inferno é sofrer na terra. Não. Jesus está falando que o inferno é um lugar. O inferno é um lugar. E a glória eterna é um lugar. Então, isso aqui, biblicamente, não se discute, não tem condição. Vamos olhar, por exemplo, Mateus, o discurso de Jesus. Pegar ele mesmo. Só vamos olhar Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Vamos olhar a partir do verso 42. Mateus 24, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá de uma hora para outra, ou numa hora em que vocês menos esperam. E aí, eu acho que isso aqui é interessante, porque é exatamente nesse contexto que Jesus está dizendo que ele vem, mas não só vem, virem a página, vamos ao capítulo 25, olha o verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Irmãos, não tem condição de eu dizer para vocês que todo mundo vai ser salvo. Eu não posso falar isso. Não tenho condição, não dá. Se eu for fiel à Escritura, não dá. Então, sempre que vocês ouvirem essa ideia universalista, não dá. Haverá um julgamento das nações. Eu posso pegar aqui, por exemplo, vamos lá, vamos só para melhorar. Mateus capítulo 6, eu acho que está ótimo aqui. A gente pode começar com Mateus capítulo 6, também está ótimo.
Mateus capítulo 5. Vamos olhar só um que Jesus fala, verso 21. Vai. Mateus 5, 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, que quer dizer idiota, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta, enfim, percebam, Jesus fala isso o tempo todo. Então eu não tenho condição de falar para vocês que existe um universalismo. Não tem, isso não existe. Mas existe uma outra tese essa já foi mais famosa, que é a dos nossos irmãos arminianos, mas ela está cada vez mais... O pessoal está lendo a Bíblia e vendo que isso aqui é uma furada. É o que a gente chama de universalismo hipotético. Presta atenção nisso. O que é o universalismo hipotético? Os luteranos se encaixam aqui também, em determinado nível. Segundo eles, Jesus morreu por todas as pessoas. Jesus morreu por todo mundo, segundo eles. Nesse primeiro grupo não há inferno, e Jesus salvou todo mundo. Nesse segundo grupo, que é um universalismo hipotético, a situação aqui é a seguinte: Jesus morreu por todos, segundo eles. Mas, porém, entretanto, todavia, é mais ou menos assim, ó. A oferta está aqui, pega quem quer. Por isso é hipotético. Eu pego se eu quiser. Por exemplo, para Lutero, Jesus morreu por todo mundo. Então, não é o inferno, não é para quem peca, porque está todo mundo perdoado. Para Lutero, o pecado é não ter fé. Bonito, só falta ser verdade. Para os nossos irmãos arminianos, por exemplo, é assim, ó: Jesus morreu por todo mundo. Você quer ou você não quer a salvação? Isso é universalismo hipotético. A gente começa a olhar e você vai para a Escritura e você fala... Vamos lá, vamos a Romanos 8, para a gente entender isso. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Vamos a partir do 28, que vocês gostam muito. Quando a gente está passando perrengue, a gente olha o verso 28 de Romanos. De Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles... Aí que vem a parada que é a mais complicada, gente. Olha só. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas olha olha, é muito claro. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Aí, o que você vai falar, gente? Não tem o que falar. Ou seja, essa ideia de hipótese, ou seja, Jesus morreu por todo mundo, então pega quem quer, não dá para ser bíblico isso. Todo carinho ao Lutero, com todo carinho aos outros irmãos arminianos, semi-pelagianos, não dá, não tem como. O texto bíblico está dizendo para nós, olha só, aos que conheceu. A expressão conheceu aqui, grega, é a mesma expressão. Vocês lembram quando José descobriu que Maria estava grávida?
José descobre que Maria está grávida, e aí o texto bíblico diz que José não conheceu Maria até o dia que Jesus nasceu. Quer dizer, ele não teve relação com ela. O que significa isso? Paulo está dizendo, Deus se relacionou com o seu povo ainda na eternidade. Aí ele diz, a essa turma, ele também predestinou, a esse pessoal que ele predestinou, ele chamou, esse pessoal que ele chamou, ele justificou, e quem ele justificou, ele também glorificou. Não tem como. Por isso a gente não acredita nem em universalismo, e não dá para acreditar em universalismo hipotético. O que a gente acredita, meus irmãos, a gente acredita num negócio chamado expiação limitada. O que é isso? Por quem Jesus morreu? Jesus morreu pela criação dele. O povo e a criação. Ou seja, tudo vai ser restaurado. Agora, por quem é que Jesus morreu? Jesus morreu pelo seu povo. Por quem Jesus morreu? Jesus morreu pelos que creem. Pronto. Que é aquela coisa assim, o sangue de Jesus é suficiente para salvar todo mundo. Jesus é suficiente para salvar quem é que ele quiser. Mas ele é eficiente em quem Deus quer. Essa que é a questão. E eu sei que a grande pergunta que todos nós nos fazemos então é se Deus é justo, não é? Não é isso? Mas Deus é justo. Dá uma olhada no capítulo 9 de Romanos. Que aí eu vou continuar rapidamente com vocês. Olha o capítulo 9 de Romanos. Presta atenção nisso. Precisa ficar bem claro para nós. Quando eu for falar agora como a salvação é feita e realizada, como ela é eficiente na nossa vida, isso aqui tem que estar na nossa cabeça. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os de minha raça. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, porque Deus chamou Israel primeiro, ok? E depois nós viemos. Nós somos filhos porque fomos adotados. Deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Lembrem-se que semana passada eu estava estudando com vocês sobre Jesus, o Deus homem. Olha que coisa interessante. Deles são os patriarcas, a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Percebe que o Paulo trabalha com Jesus sendo divino o tempo inteiro. Bendito para sempre, amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Olha o argumento do Paulo, como ele é muito bonito aqui agora. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Desde o Antigo Testamento, olha o que a Bíblia está falando. Todo mundo que estava lá em Israel era israelita? Ele diz, não. Porque o que o Paulo está dizendo? Pergunta que eu faço para vocês, todo mundo que está dentro da igreja hoje é salvo? Isso é uma pergunta muito séria. Todo mundo que está dentro da igreja hoje teve uma experiência de conversão com Jesus Cristo? Com o Espírito Santo? É isso que ele está dizendo aqui. Todo mundo foi circuncidado, participava dos rituais, mas o coração dessa galera estava transformado lá atrás? Olha que coisa interessante. Ao contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso.
Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? É a pergunta que vocês se fazem. Acaso Deus é injusto? Deus é injusto porque ele resolveu trazer a descendência dele de Jacó e não de Esaú? Deus é injusto por não ser universalista, nem universalista hipotético? Porque o que as pessoas falam? Esse Deus cristão é um monstro. Eu ouço isso o tempo todo. Monstro é um ser humano e não um Deus. É uma pergunta que já era feita no primeiro século. Na verdade, muito antes disso. Ele diz o seguinte: acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés. Olha como é que Deus explica isso. Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, e eu tenho compaixão de quem eu quero ter compaixão. Ponto. É assim que Deus responde isso. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas alguns de vocês dirá, que é outro argumento: então Deus não pode me culpar, já que Ele faz o que Ele quer, eu não posso ser culpado, não é isso? Então vamos embora. Você repara, o ser humano sempre funcionou do mesmo jeito. Nunca muda, a máquina é igual. Então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Aí o Paulo vai apelar, ele apela, e ele vai citar Isaías. Ele diz assim: mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fins desonrosos? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição? Que dizer? Se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada. Ou seja, meus irmãos, quando a gente vai falar de salvação, a primeira coisa que precisa ter na nossa cabeça é a soberania de Deus. Isso aqui é uma marca indelével das Escrituras. Deus é soberano. E durma com esse barulho. Questiona o quanto você quiser. Deus é soberano, gente. O que a gente vai fazer? Não, mas não pode. Como eu posso dizer que quem criou não pode fazer o que quiser? Quem somos nós para falar alguma coisa? Não temos condição. A gente não consegue administrar bem nem nosso salário, a gente quer questionar com Deus. A gente não consegue pagar a conta em dia, quer questionar Deus. É brincadeira isso, o que o ser humano faz. Então, uma marca de cristãos, a gente se dobra à vontade de Deus. Não tem jeito, o que eu vou fazer? Se você perguntasse o que eu queria, aí é diferente. Mas não tem a ver com o que eu quero. Eu vou fazer o quê? Porque eu não sei nem orar como convém. Então a gente precisa parar e tomar uma decisão de uma vez por todas. Nós vamos ser guiados pela Bíblia ou pelo que a gente acha? A gente vai ser guiado pela Escritura ou pelo que a gente sente? Não dá, vai conflitar. Não dá para se envolver emocionalmente com a revelação de Deus. Nós vamos cair. Não tem jeito. Não dá.
E há uma beleza em se envolver com a revelação de Deus, com a Escritura, com Ele como soberano. Deus está guiando a história. Nesse momento, Deus está guiando a história. Deus está guiando as nossas vidas. O Senhor Jesus está sentado no trono do universo. Eu acho que isso aqui tem que ficar muito claro para nós. E a gente, como uma igreja reformada, isso é algo central. Ok? Então, vamos lá. Como acontece esse processo de salvação? Como isso acontece? Como é que esse negócio chega até a gente? Como isso vem até nós? Vamos lá. Primeira coisa, quem conquistou a salvação por nós? Cristo. Nós chamamos isso de salvação objetiva. Por quê? Porque Deus entrou na história, Deus veio na história e Ele fez o efeito do pecado e a punição do pecado ser suspensas. Objetivamente, houve e há uma culpa objetiva. Você inveja, você mata, você trai, você mente, assim como eu. Nós temos sentimentos, vontades ruins, que são contra Deus, que são contra o próximo. Isso faria com que a gente automaticamente fosse culpado. Então, se existe aqui e agora uma falha, Deus entra na história para reverter esse efeito. É isso que Jesus Cristo faz. Ele pega toda a nossa dívida e Ele paga, mas não só faz isso, como Ele cumpre toda a lei no nosso lugar. É por isso que Jesus não tem pecado. É por isso que mesmo depois que você nasceu de novo e você peca, por que o crente não vai para o inferno? Depois que ele, não, eu fui perdoado, mas agora eu pequei de novo, o que acontece comigo? Jesus morreu pelos pecados que eu ainda vou cometer. Isso é incrível. Ele morreu por todos os meus pecados, todos. Não há nenhum que Jesus não tenha perdoado. Agora, isso aconteceu na história. Jesus morreu há 2000 anos, ressuscitou há 2000 anos. A pergunta é, como é que isso é aplicado na minha vida? Isso aqui é o mais legal. Porque nós crescemos numa geração influenciada pelo Billy Graham. Não sei se vocês vão se lembrar vocês que são mais velhos, do Billy Graham. E o que acontecia? Billy Graham pregava um sermão inflamado, muito bem pregado. No final do culto fazia-se um apelo para que as pessoas aceitassem Jesus. Ok? E aí por muito tempo, todo mundo sempre falou só isso assim: você já aceitou Jesus? Você já aceitou Jesus? Você já aceitou Jesus? Isso não tem o menor efeito, porque as pessoas perguntam assim, mas por que eu vou aceitar Jesus? Eu estou bem. Lembra que eu comecei falando? Eu tô legal, eu sou um cara bom, eu sou um cara bacana. Nunca se explicou para as pessoas, propriamente dito, o que é esse negócio de ser crente. Por exemplo, um senhor um dia, ele tinha uma vida bem complicada, e aí ele conversando comigo, dizendo que ele frequentador de bar, né? Essas coisas todas, tinha uma vida meio... Ele falava assim, bom, eu fui para a igreja uma vez, e aí falaram que eu tinha que ir para lá todo domingo. Só que o problema dele era passar na frente do boteco e os amigos dele lá e ele indo para a igreja. Aí ele enrolava a Bíblia no jornal e botava embaixo do braço e passava na frente da igreja. Isso é verdade. Porque por muito tempo, o que foi ser crente? Você muda a roupa do cara, bota uma Bíblia debaixo do braço dele e manda ele para a igreja. Afinal de contas, no final de um sermão, ele aceitou Jesus. E as pessoas começavam... Aí você começa a pensar assim, peraí, mas o irmão aceitou Jesus e desviou depois? Olha como é que é interessante.
Porque nunca se explicou o que é esse negócio. Como é que acontece a salvação? E isso aqui é algo que a gente precisa entender. Até mesmo para a gente educar nossos filhos, para a gente perceber a dinâmica da vida das pessoas. Bom, primeiro, vamos a Efésios, por favor, para a gente entender de quem é que nós estamos falando. Capítulo 2, olha o versículo 1 da carta do Paulo para os Efésios. Paulo vai dizer assim, ó, Efésios 2, a partir do verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Bom, lembra que eu falei dos efeitos do pecado? O primeiro efeito do pecado é morte. E aí eu vou botar as 3 mortes aqui que a gente conversou: física, espiritual e eterna. O homem nasce morto, desconectado com Deus. Agora, quem são esses homens? Olha o que o Paulo diz, ó. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, olha o que o Paulo diz: todos nós. Quem nasce morto? Todos os seres humanos. Todos os seres humanos nascem desconectados com Deus. Todos. Porque todos morrem. Todos os seres humanos nascem desconectados com Deus. Todos os seres humanos nascem condenados à morte física. E todos os seres humanos nascem espiritualmente separados de Deus. Todos. Essa é a universalidade do pecado que nós conversamos tanto aqui. Todos os seres humanos nascem assim. Agora a grande pergunta é: ô Rômulo, como é que a gente sai da morte para a vida? Bom, o que eu defendi com vocês aqui agora é que esse é um ato soberano de Deus. Ok? Vamos ver como é que ele acontece? Qual é a primeira coisa que tem que acontecer com quem está morto, gente? Vamos em João capítulo 3. Qual a primeira coisa que tem que acontecer com quem está morto? João capítulo 3. João 3. Vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha que interessante. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é necessário para a salvação? Presta atenção: novo nascimento. Presta atenção, por favor. A gente chama isso de regeneração. O que é a regeneração? De fazer de novo. Geração de Gênesis. O que é Gênesis? Criação. Presta atenção. Jesus está dizendo para Nicodemos que você tem que nascer como? Da água e de quê? Do Espírito. Gênesis capítulo 1. Olha o que Jesus está dizendo para Nicodemos. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Jesus está falando para um rabino que conhece a Escritura. Olha o que ele diz: e o Espírito de Deus se movia sobre a face do quê? Das águas. Jesus está dizendo: tem que fazer de novo. Tem que ter um Gênesis novamente, Nicodemos.
Seres humanos têm que ser resetados. Tem que ser do mesmo jeito que Adão foi feito no Gênesis. Seres humanos precisam ser refeitos. Regeneração. Ok? Tem que ter uma nova vida brotando dentro do ser humano. E como é que essa nova vida brota? Vamos ver. Dá uma olhada no Paulo para os Romanos. Olha o Paulo falando para os Romanos no capítulo 10. Paulo para os Romanos, capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma, eu estou no verso 5, a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas, mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Por isso Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Vamos devagar. O que o Paulo está dizendo? Como é que alguém nasce de novo? Alguém nasce de novo, número 1, sendo chamado. Os nossos símbolos de fé chamam isso aqui de vocação. Chamado. Presta atenção nisso. Chamado. Olha só. O que é que o Paulo está dizendo aqui? Verso 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Olha o irmão de Jesus, Tiago, explicando isso no capítulo 1. Olha Tiago explicando isso. Capítulo 1 de Tiago. Olha o verso 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os que primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Como é que nós fomos regenerados? Ouvindo a palavra da verdade. Percebe a centralidade de se pregar quem é Jesus? De se pregar o Evangelho?
ou seja, arrependimento e fé. Percebam o Pedro falando isso em 1 de Pedro. Olha 1 de Pedro. Olha o verso 23, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. Meus irmãos, como é que alguém é salvo? Sem pregação do Evangelho, ninguém é salvo. Sem pregação de quem é Jesus, ninguém é salvo, pelo amor de Deus. E aqui, quando eu falo pregação do Evangelho, eu não estou dizendo pregação da lei ou da moral. Por que em todo sermão eu falo com vocês de Jesus? A expressão da moda é cristocêntrico. Porque as pessoas precisam ouvir quem é Jesus. O Espírito Santo opera a partir da pregação da palavra. As pessoas se arrependem dos seus pecados quando elas se deparam com Jesus encarnado na palavra dele. Por isso que eu tenho explicado para vocês aonde fica o púlpito dessa igreja. Aqui, no meio. Mas por quê? Porque vem um arquiteto dizer que é bonito? Não. Numa igreja luterana, por exemplo, o púlpito fica do lado direito. A pia batismal fica do lado esquerdo. E o altar fica no centro, com os elementos da Santa Ceia. Por quê? Porque para os luteranos, o centro do culto não é a pregação da palavra, mas é a Santa Ceia. Se você chegar numa igreja católica, é a mesma coisa. O que está no meio da igreja? O altar. Porque o centro, segundo os católicos, é Jesus morrendo em toda a missa. Agora, se você chega numa igreja calvinista ou reformada, aonde está o púlpito sempre? No centro. Porque para nós, a pregação da palavra é o centro do culto. É o centro da vida da igreja. Por isso, o púlpito fica aqui. Você não vai ver uma igreja reformada com o púlpito do lado. Porque o que está na mente da nossa teologia, na mente da gente, as pessoas precisam ouvir para que elas se arrependam e confessem Jesus como seu Salvador. Porque quando a palavra é pregada, as pessoas são chamadas. É isso, gente. Aí, esse chamamento, ele acontece de duas formas. Prestem atenção, vá ao livro de Atos. Olha como isso funciona. Olha o livro de Atos. Atos capítulo 16. O verso 14. Os caras estão lá na Macedônia e vão pregar o Evangelho. Olha o que acontece. Não tem sinagoga em Filipos. Então, quando não tinha sinagoga, o que eles faziam? Eles iam para algum tipo de lugar e lá eles oravam. Olha que interessante. Eles vão para a beira do rio. Uma das que ouviam o quê? Elas ouviam a palavra de Deus. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração. Deus abriu o coração da Lídia para ela atender a mensagem de Paulo. Olha que loucura. Enquanto ela ouve a palavra, o que Deus fez no coração dela? Deus abriu o coração dela. Deus efetuou essa vocação que a gente chama ela de vocação eficaz. Você pode mudar esse nome, eu odeio. Pode falar assim, ó, é o chamado que deu certo. Pronto. Resolveu o problema. Não tem gente, você já viu isso, meu Deus do céu? Você já viu gente que você prega... Olha, é muito engraçado. Eu brinco falando que eu converti umas 55 vezes. Porque quando eu era... Mas é brincadeira só. Porque quando eu era garoto, eu cresci em igreja.
E eu me lembro de ir, eu acho que eu aceitei Jesus naquela igreja batista ali de Itacibá umas 18 vezes. E toda vez que eu ia lá com os meus amigos, chegava no final do culto, alguém perguntava assim: você quer aceitar Jesus? Eu ficava com os caras assim: cara, eu quero, velho. Eu quero. E toda vez eu queria levantar. Eu fui lá umas 5 ou 6 vezes na frente. Porque o negócio batia no coração, mas já estava, sabe? Pô, foi. Entra. Ele entra dentro do coração. O Espírito chama de um jeito que você não consegue. Como é que... Cara, é um negócio. Você se sente o pior ser humano do mundo. Porque teu pecado, ele vem na sua mente. Ele vem diante de você. Você se sente desesperado. Porque você não tem outra opção. Você começa a perceber que você é uma outra pessoa. É um troço incrível. Incrível. Se eu olho para quem eu era há 20 anos e olho o que eu sou hoje, eu falo: rapaz, tem condição. Porque não mudou a minha roupa. Mudou o meu coração. O Espírito entrou e pô, ele me deu um novo coração. Ele me deu uma nova vida. Eu não sou obediente ao meu papai e à minha mamãe. Não é isso. Eu ia para o inferno e uma nova vida foi colocada dentro de mim. Deus pegou o botão assim, ó, e resetou. Ele começou de novo. Ele fez igual você faz com o seu celular. Ele aperta do lado e aí ele aperta no botão reiniciar. E aí o Rômulo agora tem uma outra orientação. Mas como isso chegou? Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a pregação do Evangelho. Agora, isso pode acontecer de uma outra forma. Com a Lídia, foi eficaz, porque ela foi para o coração. Mas vamos dar uma olhada no capítulo 24. 25. De 25 de Atos. Olha que coisa interessante. Eu já vou acabar, que eu vou fazer um apanhado. Semana que vem eu vou começar a falar com vocês o que acontece depois da regeneração. Aí eu vou falar com vocês o que é conversão. O cara fala assim: fulano converteu. A gente vai conversar o que é conversão. Vou conversar com vocês sobre o que é justificação, o que é santificação, o que é perseverança dos santos, o que é glorificação. Vou conversar isso com vocês semana que vem, tá? Hoje eu vou terminar aqui. Como é que alguém é salvo? Nasce de novo. Tem que nascer de novo. Como nasce de novo? Ouvindo o Evangelho. Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo quem é Jesus. Ouvindo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ouvindo todo o desígnio de Deus. Isso pode acontecer. Mas dá uma olhada no capítulo 25 de Atos. Olha o verso 23. Paulo está preso. Ele vai ficar preso. Ele já falou com Festo. Agora o rei Agripa vai aparecer. E aí o rei Agripa ele fala assim: olha, eu queria ouvir sobre o Paulo. Vamos lá. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade, por ordem de Festo. Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Paulo está preso e sendo acusado que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade, no caso o imperador. Por isso, eu trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita essa investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Então o rei Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar sua defesa. A seguir, o que o Paulo faz? O Paulo começa a explicar o que acontece e o que ele diz.
Paulo começa a falar de todas as situações dele. Paulo fala que ele viu Jesus, Paulo fala que ele nasceu de novo e tal. Olha o verso 19, depois você pode ler. Assim, rei Agripa, não fui desobediente, capítulo 26, verso 19. A visão celestial, aquela de Atos capítulo 9. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Percebe? Para o cristianismo, obras vêm depois do arrependimento. Agora vamos lá. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por esse motivo eu estou aqui. E eu dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Eu não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Qual é a pregação do Paulo? Que o Cristo haveria de sofrer. E sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Ok? Qual é a pregação do Paulo? Jesus, morto e ressuscitado. Olha agora que legal, gente. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas, e lhe posso falar abertamente. Eu estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Olha que interessante. Paulo botou Agripa assim, falou assim: ei, você crê nos profetas? Eu sei que você crê nos profetas. E o Agripa fala: você acha que você pode me convencer assim, tão fácil, a me tornar um cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que ouvem, hoje, me ouvem, se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles, saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Irmãos, qual é o clamor do Paulo? Que todos ouçam a mensagem. Por quê? Porque esse chamado é para todas as pessoas. Ele é a pregação do Evangelho. A teologia chama ele de vocação geral e externa. Todo mundo tem que ouvir de Jesus. Só que esse negócio só chega no ouvido. Por que o rei Agripa fala: você acha que eu vou me tornar cristão assim? Aí o Paulo está dizendo: cara, é o seguinte, não é você que se torna cristão, você é tornado cristão. Não é você que se transforma. O cristianismo não é sobre convencer alguém do pecado. Quem convence é Jesus Cristo. Lembra de Jesus dizendo do Espírito: quem convence é o Espírito. Agora, o papel da igreja é não abrir mão disso. O que é que o Paulo preso prega? Ele prega Jesus morto e ressuscitado. E é por causa disso que ele está preso. E ele prega isso. E é essa mensagem de Jesus que transforma as pessoas. Só há regeneração quando as pessoas se encontram com Cristo. Então, pessoal, como é que é esse processo de salvação? As pessoas ouvem o Evangelho, elas ouvem a palavra de Deus. O Evangelho é pregado, Cristo é pregado, e quando Cristo é pregado, o Espírito Santo opera, e o novo nascimento acontece. Não se esqueçam disso.
Como é que a gente se livra do pecado? Quando o Espírito Santo entra dentro de nós e coloca em nós uma nova vida. É isso. Ok? O que eu vou fazer semana que vem? Eu vou partir daqui para diante. E eu vou falar até como esse processo, depois que Deus coloca uma nova vida na gente, o que acontece? Como é que história é essa de adoção? Como é que eu sou adotado? Que história é essa de que eu passei pelo tribunal de Deus? Como assim? É exatamente isso que a gente vai conversar na próxima semana. Tá bom? Vocês que estão em casa, um beijo no coração.